Meio-dia e 48 e como nosso convidado aqui, o Abreu, José Carlos de Abreu, falou assim, hoje o assunto é saúde aqui no programa. Tá complicado, né? Eu até fiz uma brincadeira aqui com a nossa produção, falei para você fora do ar, eu não sei quem é que está aparecendo mais aqui, se na época era a Hilda ou agora é você. A Hilda pegou o pepino desgraçado da dengue, né? Isso. Que está por aí ainda, né, Abreu? Tá. E você está nessa fase da dengue, mas principalmente da Covid. E se vocês não falarem, a gente fica perdido, né? É verdade. Muito obrigado aí pela tua presença aqui hoje, para a gente falar um pouquinho sobre Covid e dar um pitaco da dengue também. Não sei se ele pode tirar a máscara, pode, né? Isso, tá. Fique à vontade. Você é autoridade de saúde aqui, você pode tudo, né? Nós estamos distante aqui, tranquilo. Legal. Abreu, eu estava comentando com você agora há pouco, hoje de manhã assistindo o jornal da RPC, e eu vi a entrevista lá do rapaz que você falou, eu tenho o nome dele, que é o diretor, abaixo do Beto, né? Do Beto Preto. E ele estava dizendo justamente da preocupação do governador do estado do Paraná, de poucos leitos, que a contaminação começou a crescer demais, tem poucos leitos no estado do Paraná, pode entrar em colapso. O prefeito de Maringá, eu falei no começo do programa aqui hoje, as aulas começaram ontem, ele já cancelou hoje, porque o hospital de lá não tem mais vaga. Daqui a pouco a gente vai colocar aqui na tela como é que está o hospital regional. E eu queria que você fizesse justamente uma avaliação, fazendo essa introdução comprida aqui, para você nos dar aí o teu parecer, porque tivemos o problema aí no final de ano, Natal, Ano Novo e agora o Carnaval. E o número de casos aqui no litoral continua crescendo, né, Abreu? Obrigado mais uma vez pela tua presença. Eu que agradeço, Tony, é sempre um prazer estar aqui nesse espaço que gentilmente nos oferece a TVCI, são grandes parceiros na divulgação de informação, então nós da saúde só temos que agradecer. Minha amiga Hilda e eu nos sentimos, né? É o nosso desafio, é a nossa tarefa, mas esse espaço aqui é muito oportuno para todos nós. Bem você colocou de que nós vivemos hoje uma pandemia e no meio da pandemia ressurgem aquilo que nós chamamos que são as epidemias que aparecem ao longo do período anual determinado por questões ambientais, né, como a dengue, que está chegando agora. O doutor Nestor, que é o nosso diretor-geral, externando aí a grande preocupação do governador, ele traz um alerta para todos nós de que nós não temos suficiente estrutura no Paraná e em todo o país de termos, nesse momento, somadas duas tragédias sanitárias, né? Então hoje, e você vai apresentar na sequência os dados do Hospital Regional do Litoral, nós temos lá no Hospital Regional do Litoral a plena utilização de todos os leitos destinados para a Covid, né? Então, para nós é uma enorme preocupação saber que temos um risco potencial presente, já nos números que foram apresentados aqui, de que comecem a ocorrer casos de dengue. Nós não temos estrutura para suportar essas duas patologias. De um lado, a Covid, né, que obriga a isolar grandes áreas do hospital, de não misturar pacientes, e do outro, a dengue, que exige também mobilização de equipes médicas, suporte de UTI, e nesse momento nós estamos muito sobrecarregados. Sobre isso, Tony, quero dizer, eu vi há pouco no seu programa, né, uma preocupação que existe, sempre presente para todos nós, de que a gente possa ativar os leitos da maternidade aqui em Paranaguá, mas esses leitos, nesse momento, terão um papel fundamental. Nós teremos que utilizá-los como retaguarda para esse momento cruel aqui da epidemia que novamente ressurge aqui no litoral com altos índices de internação. Então, a saúde é assim mesmo, né? É um desafio a cada momento, em alguns momentos uma pressão enorme que nos assusta, mas por outro lado uma esperança quando a gente vê que tem a possibilidade da vacina chegando, quando a gente vê pessoas bem intencionadas trazendo oferta de serviços
e ampliando o atendimento aqui no litoral, então nós vivemos permanentemente essas situações, né? Então, e precisamos do apoio da população. Exatamente, é isso que eu ia falar. A questão é justamente isso, é a falta de responsabilidade, a falta de consciência da população, tanto na dengue quanto na Covid. Talvez, daí é você que vai me dizer, talvez a dengue até fosse mais fácil de combater se a população mantivesse a cidade limpa, questão do acúmulo de água, poderia, né, combater diretamente. A questão da Covid, a gente que está lá na praia durante o nosso projeto verão, com todos os cuidados, porque o Estúdio Praias esse ano é completamente diferente, nós não temos praticamente atrações nenhuma lá dentro do estúdio, né? Todos os protocolos de segurança, não tem música ao vivo, a gente fica triste, mas temos que cumprir. E lá a gente vê que o povo não usa máscara, idosos não usam máscara, tanto no calçadão, bom, na areia menos ainda, né? Só que também, acompanhando, porque hoje o noticiário praticamente é voltado para isso, não adianta, que a variante que tem por aí, eu assisti um infectologista numa entrevista que comentei agora há pouco no programa, que eles ainda estão estudando uma nova vacina para setembro, outubro, porque essas que estão aí não combate a nova variante dessa pandemia, desse coronavírus. Quer dizer, nós estamos no meio da guerra, mas parece que para muita gente, festas clandestinas, aglomeração, para muita gente a situação parece que está tranquila, né? Eu fico preocupado de ver o comportamento das pessoas. Você abordou muito bem esse tema, Tony. Para as duas doenças, nós temos coisas muito diferentes e coisas muito comuns. O que tem de comum nas duas doenças, na dengue e na Covid? É que a participação do cidadão é fundamental. Exatamente. Na Covid, usando máscara, mantendo o distanciamento social, lavando a mão, usando álcool 70, que são medidas muito simples, né? Claro que nós estamos avançando rapidamente. Veja que grande vitória tecnológica ter vacina em menos de um ano, né, Tony? E vacinas, eu já tive uma experiência da minha vida de trabalhar com desenvolvimento de soro e vacina, então eu jamais imaginei que em curto prazo de tempo a gente tivesse disponível para a população vacinas que incorporem tanta tecnologia, com segurança, como a gente já pode falar. Ora, já foram centenas de milhares de pessoas vacinadas no Paraná, os níveis de reação adversa muito baixos, quase insignificantes, e seguramente irão proteger a população. E de outro lado, então, a questão da dengue, né, em que o nosso cuidado é o mínimo. Sabe qual que seria? É evitar que as pessoas mantenham na sua casa espaços que possam armazenar água e ali o mosquito se desenvolver. Então, a gente fala em alta tecnologia, mas fala coisas muito simples, em que a presença do cidadão é muito importante estar junto conosco. E que a gente fala sempre, a grande armadilha é a geladeira, né? Isso. Aquela caixinha danada. Vamos abrir aqui no telão o hospital regional, para dar uma olhada aí como é que está o número de leitos. E olha aí, ó, é o Hospital Regional do Litoral em relação à pandemia de Covid-19 até a data de hoje. Então, lá embaixo que interessa bem, né? Internamentos por Covid 33, 24 confirmados e 9 sendo investigados. Um masculino, 76 anos, residente em Paranaguá, em 18/2, né? Ontem, né? Que faleceu. Um óbito em investigação foi o cidadão que faleceu ontem. Olhando para esse mapa aqui, a gente vê que começa a preocupar de novo, né? Muita preocupação. Tony, nós estamos... Esses números aí são 33, então nós temos 25 leitos de UTI, né? Provavelmente 29 deles já, 24 confirmados e sendo ocupados, e os leitos de retaguarda clínica, Covid, são 10 leitos. Vamos ampliar, como eu já disse, nas próximas horas para um número maior, 15, de 25, né? Mais 15 leitos, né? Mas mostram que nós estamos na nossa capacidade limite, e não é só aqui no litoral, em todo o Paraná.
Então, hoje há alertas da Secretaria de Saúde, já dados hoje pelo nosso diretor-geral, de que nós precisamos usar máscara, manter distanciamento e evitar aglomeração, né? Certo. E é uma doença, para a gente encerrar aqui, que me parece que os sintomas, elas vão alterando de cidadão para cidadão, porque um fala que perde paladar, o outro tem o paladar, mas depois é constatado que está com o vírus, e, enfim, tem que ter um cuidado enorme, porque às vezes a pessoa acha que não está com o Covid e está e acaba passando para outros, né? Sim. É o grande desafio para todos os profissionais de saúde, especialmente para os médicos, né? Essa doença, tanto a dengue quanto a Covid, elas podem começar com sintomas comuns: febre, dor articular, mal-estar geral, né? Então, são situações que muitas vezes levam à necessidade de uma busca imediata de um serviço de saúde, porque elas precisam de uma intervenção rápida e precoce, né? Mas aqui no litoral nós temos bons profissionais que estão atendendo. Os nossos índices de sucesso de pessoas que saem curadas, eles são os mesmos da média internacional, né? Então eu acredito muito nas equipes de saúde, mas o desafio está lançado, né? E precisamos de que a população que sempre atende os nossos pedidos continue usando as medidas de proteção, e agora com a dengue, lembrando que evitem que acumule água nas suas casas, né? Muito bem. Abreu, muito obrigado. Você tem a certeza absoluta que você vai participar muitas vezes aqui, ou gravado, ou link, ou aqui dentro com a gente. Claro, tá bom, meu querido? Estou Parabéns sempre à disposição. pelo teu trabalho e por se colocar sempre à disposição da imprensa. É muito importante aí para fazer esse trabalho de esclarecimento e conscientização com o povo, né? Obrigado. Obrigado, querido.